Vamos ler uma leitura bíblica em Salmos, capítulo 12, versículos de 1 até 8. Salmos, capítulo 12, versículos de 1 até 8. O nosso irmão Américo vai fazer o favor de nos ler. Queria falar-vos esta manhã um bocadinho sobre este tema dos, tal como diz aqui o salmista, o facto de não haverem homens piedosos, não haverem homens bons. E antes de começar a olhar aqui para o texto bíblico, queria só compartilhar convosco aqui um pequeno texto, que se calhar alguns irmãos já ouviram, mas eu achei interessante trazê-lo até nós esta manhã. Diz então assim: entrei apressado e com muita fome num restaurante. Escolhi uma mesa bem afastada do movimento, porque queria aproveitar os poucos minutos que dispunha naquele dia para comer e acertar alguns bugs de programação num sistema informático que estava a desenvolver, além de planear a minha viagem de férias, coisa que há muito tempo não sei o que é. Pedi um filete de salmão com alcaparras em manteiga, uma salada e um sumo de laranja. Afinal de contas, fome é fome, mas regime é regime, não é verdade? Abri o meu portátil e apanhei um susto enorme quando ouvi aquela voz baixinha atrás de mim. Senhor, não tenho umas moedinhas? Não tenho, menino. Só uma moedinha para comprar um pão. Está bem, eu compro um pão. Para variar, a minha caixa de entrada estava cheia de e-mails. Fiquei distraído a ver poesias, a ver as formatações lindas, rindo com algumas piadas que tinha recebido. Aquela música que me levou até Londres, às boas lembranças dos bons tempos, e ouço de novo aquela voz pequenina, baixinha. Senhor, peça para colocar margarina e queijo no meu pão. Percebi nessa altura que aquele menino tinha ficado ali. Ok, eu vou pedir margarina e queijo, mas depois deixas-me trabalhar. Estou muito ocupado, tenho muito que fazer, ok? Chega a minha refeição e com ela o meu mal-estar. Fiz o pedido do menino e o empregado perguntou-me se eu queria que mandasse o menino embora. O peso na consciência impediu-me de dizer. Disse, não, está tudo bem, deixe-o ficar. Traga pão e mais uma refeição decente, uma refeição em condições, para ele comer comigo. Então sentou-se à minha frente e perguntou, senhor, o que está a fazer? Estou a ler uns e-mails. E-mails? O que é um e-mail? São mensagens eletrónicas mandadas por pessoas via internet. Sabia que ele não ia entender nada, mas, de forma a livrar-me dele e daqueles questionários, respondi-lhe assim. É como se fosse uma carta, só que via internet. Senhor, você tem internet? Tenho, sim. Isso é essencial no mundo de hoje. E o que é a internet? É um local no computador onde podemos ver e ouvir muitas coisas. Notícias, músicas, conhecer pessoas, ler, escrever, sonhar, trabalhar, aprender. Tem de tudo. É um mundo virtual. O que é virtual, senhor? Então resolvi dar uma explicação simplificada, sabendo com certeza que ele pouco ia entender e ia finalmente deixar-me almoçar sem sentir culpas nem remorsos por aquilo que estava a fazer. Menino, virtual é um local que nós imaginamos. É algo que nós não podemos tocar, não podemos apanhar, não podemos pegar. E é lá que nós criamos um monte de coisas que gostaríamos de fazer. Criamos as nossas fantasias, transformamos o mundo em quase como queríamos que ele fosse. Que bom isso. Eu gostei. Menino, mas gostaste? Entendeste o significado? Entendeste o que é que quer dizer a palavra virtual? Sim, entendi. Eu também vivo nesse mundo virtual. Também vives nesse mundo virtual? Tens computador? Perguntei-lhe. Não. Mas o meu mundo também é vivido dessa maneira, virtual. A minha mãe fica fora todo o dia. Chega muito tarde. Quase não a vejo. Fico a tomar conta do meu irmão mais pequeno, que vive a chorar de fome. Eu dou-lhe água, para ele pensar que é sopa. A minha irmã mais velha sai todo o dia também. Diz que vai vender o corpo, mas não entendo, porque ela volta sempre com o corpo. O meu pai está na cadeia há muito tempo, mas imagino sempre a nossa família toda junta, em casa,
muita comida, muitos brinquedos de Natal e eu a estudar na escola para vir a ser médico um dia. Isto é habitual, não é, senhor? Fechei o portátil, mas não fui a tempo de impedir que as lágrimas me caíssem sobre o teclado. Esperei que o menino acabasse de literalmente devorar o prato dele, paguei e dei-lhe o troco. E ele retribuiu-me com um dos mais belos e sinceros sorrisos que já recebi na minha vida, dizendo: obrigado, senhor, você é muito simpático. Este é um pequeno texto de introdução que eu gostaria de ter trazido para que os irmãos pudessem, juntamente comigo, comparar aquilo que aconteceu na realidade, num dia, certamente não muito longe do dia de hoje, e aquilo que o salmista já escrevia, clamando ao Senhor socorro pelo facto de se aperceber e de saber que não havia homens bons. Obviamente, quando ele dizia que não havia homens bons, homens piedosos, se referia ao facto de não haverem homens fiéis, homens leais àquilo que lhe era fazer a vontade do Senhor. Referia-se ao facto de não haverem homens que andassem segundo o caminho e segundo a vontade do Senhor. Homens que pudessem, pelo seu exemplo de vida a cada dia, influenciar positivamente o mundo onde vivíamos. Homens que se preocupassem com o seu semelhante. Tal como dizia o profeta Miqueias: perece o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão como com uma rede. E aquilo que o salmista dizia aqui era um clamor ao Senhor para nos salvar, porque sabia que vivia rodeado daqueles que não eram homens bons. Sabia que naquele momento já existiam homens e mulheres que não eram de forma alguma fiéis àquilo que Deus queria. E eu acho que isto que o salmista nos fala nesta fase da Bíblia, há tantos anos atrás, continua a acontecer ainda nos nossos dias de hoje. Se nós olharmos apenas aqui para a cidade de Matosinhos, eu não sei quantos habitantes tem, mas sei que são muitos. E os irmãos vejam comigo qual é a percentagem de homens bons, fiéis ao Senhor, que existe aqui na cidade de Matosinhos. Ou qual é a percentagem de homens que tentam, de alguma forma, ser bons e fiéis àquilo que é a palavra do Senhor, tentando influenciar a forma como a sociedade vive aqui em Matosinhos. Mas depois nós podemos multiplicar isto. Podemos multiplicar isto pela população portuguesa. E imaginarmos, diante de toda a população portuguesa, um número insignificante de homens, e quando falo em homens, falo em ser humano, homens, mulheres e crianças, obviamente, a percentagem que existe em Portugal que, de alguma forma, tenta seguir aqueles que são os caminhos do Senhor. Tenta, de alguma forma, fazer aquela que é a vontade do Senhor. E agora, nós multipliquem isto pelo mundo inteiro. E vejam, perante a população mundial, tal como naquele tempo dizia o salmista, quão ínfima, quão pequena é a percentagem de homens que tentam seguir os caminhos do Senhor. De homens que tentam fazer, cumprir aquilo que o Senhor nos deixou escrito na sua palavra. Quão pequenina é a percentagem desses homens bons. É óbvio que quando o salmista diz não há homens bons. É óbvio que isto está escrito tal como ele sentiu naquela altura. Obviamente que nós podemos aceitar e assumir que existem homens bons. Não existem homens tão bons quanto o salmista desejava que houvessem naquela altura. Não existem homens bons, retos e justos por eles próprios. Porque, tal como a palavra do Senhor nos diz, não há um justo, um único sequer. Existem homens bons, existem homens justificados
pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso é muito difícil, de alguma forma, nós influenciarmos o mundo. Porque, na realidade, os homens bons e que seguem a palavra do Senhor são uma quantidade muito, muito ínfima. Hoje em dia, tal como naquela altura, os homens são muito falsos. Diz o salmista, como está aqui no versículo 2, falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Oh, meus irmãos, há tantos homens, e os irmãos conhecem até se calhar mais do que eu, que hoje em dia entram pelas nossas casas dentro, falando com lábios bajuladores, dizendo hoje, de cara alegre, o contrário daquilo que disseram ontem, prometendo hoje aquilo que sabem que não vão poder cumprir no dia de amanhã. E era a estes homens que o salmista se refere. Homens que, ao contrário de fazerem aquilo que é a vontade de Deus, fazem aquilo que é a vontade do pai da mentira. Os irmãos sabem quem é, certamente. Sabem o nome do pai da mentira? Homens que fazem a vontade do diabo. Homens que influenciam o mundo pela forma negativa. Homens que influenciam o mundo de forma a mandarem nele e oprimirem todos os outros. Homens que não dizem a verdade. Que falam de acordo com a conveniência daquele momento. Homens que são hipócritas, homens que são egocêntricos, que só olham para o seu umbigo. Que, tal como diz o salmista, têm o coração dobrado com falsas intenções. Sorriem pela frente e trincam por trás. Homens que, na realidade, criam ambientes de intriga. Homens que dividem para reinar, porque é assim que eles sabem funcionar. Homens que fazem tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Os irmãos abram, por favor, comigo em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Diz o apóstolo Paulo na sua carta. Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Andamos alguns anos para a frente. Passamos o momento em que o Senhor Jesus veio para carregar com os nossos pecados. E o apóstolo Paulo escreve assim, desta forma: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Até estes homens não estão só lá fora, na rua. Não nos entram apenas só por nossa casa. Não nos falam apenas só em dinheiro. Não nos falam apenas em bens materiais. Há muitos homens destes que o salmista se referia que não são homens bons. Que, tal como diz o apóstolo Paulo, cuidado, provocam divisões e escândalos, não é em relação às coisas do mundo. Provocam discussões, escândalos, divisões com a doutrina que aprendestes. Falando em nome de Deus. Matando em nome de Deus. Decapitando em nome de Deus. Não são homens bons. Não servem a Cristo nosso Senhor. Servem ao seu próprio ventre.
ao seu próprio umbigo. Mas cuidado, irmãos, porque com suaves palavras não são maus. Não se apresentam como maus. Aliás, o diabo não se apresenta de vermelho, com aqueles corninhos e com aquela espada. Não é assim que ele se apresenta. Desengane-se quem espera que o diabo lhe apareça sempre assim. Ele aparece muito mais bonito. Em situações muito mais bonitas. Com palavras suaves. Com palavras lisonjeiras. Enganando o coração dos incautos. E este é o mundo em que o salmista vivia, é o mundo para o qual o apóstolo Paulo chama aqui a atenção aos romanos, e é o mundo para o qual nós devemos ter muita atenção hoje em dia. Porque eles estão aí. E cada vez mais. E se estivermos atentos aos telejornais, entendemos que eles estão aí cada vez mais. E cada vez em mais força. E cada vez mais espalhados pelo mundo inteiro. E cada vez mais não deixando ninguém de fora. Só que, graças a Deus, nós temos um Deus maravilhoso, um Pai de amor, que cuida dos seus filhos e que sabe que nós sem Ele não conseguimos fazer nada. E então o Senhor, mais uma vez, e eu gosto muito de ler estas partes da Bíblia em que, na realidade, o Senhor nos alerta para os perigos. Mas não nos deixa cair em medo. O Senhor alerta-nos para os perigos, chama-nos a atenção para os perigos, mas dá-nos a resposta. Diz-nos o que é que devemos fazer. E mais do que isso, diz-nos: eu estou contigo. Eu não te estou a dizer isto longe de ti. Eu estou contigo. O Senhor promete, tal como vimos lá em Salmos, que acabará com os hipócritas, que acabará com os mentirosos, que acabará com os de lábios lisonjeiros, que acabará com aqueles que, imaginem, tenham ainda a ousadia de dizer que a língua deles prevalecerá. Não é a vontade do Senhor, é a língua deles prevalecerá. Quem é o Senhor sobre nós? Quem nos dominará? Perguntam eles. Não sabem nada, irmãos. Não sabem absolutamente nada. Néscios. Não têm conhecimento absolutamente nenhum. Porque se tivessem, nem sequer proferiam este tipo de palavras. Mas hoje, aqui em Matosinhos, em Portugal, no mundo, existe ainda muita gente, muitos homens que pensam desta maneira. Quem é o Senhor? O que é que o Senhor tem sobre mim? Como é que o Senhor me dominará? Há ainda muitos homens neste mundo que pensam assim. Só que depois o versículo 5 diz-nos que, por causa da opressão dos pobres, o Senhor se compadece. Por causa dos gemidos dos necessitados, o Senhor se levanta e diz: porei a salvo quem por isso suspira. Mas é preciso suspirar. É preciso dobrar o nosso joelho e pedir ao Senhor a sua proteção. Pedir ao Senhor que nos oriente, que nos livre destes homens. É preciso reconhecer esse poder do Senhor. O Senhor diz que aos humildes, àqueles que estão aflitos, e quantas vezes nós assim estamos, aos pobres, àqueles que na realidade gemem, àqueles daquele tempo do salmista, àqueles para quem Paulo escreveu, a nós, hoje em dia. O Senhor diz, e eu vou pedir até aos meus amados irmãos que repitam comigo
o versículo 5, para que não fiquem dúvidas naquilo que o Senhor fará e aquilo que o Senhor faz por cada um dos seus filhos. Os irmãos estiverem aberto em Salmo, no capítulo 12, leiam por favor comigo o versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. É isto que nós precisamos de sentir a cada dia na nossa vida. Seja pelos homens maus, seja por outras circunstâncias da vida que chegam até nós, e certamente que aqui temos irmãos com circunstâncias diversas que necessitam da ajuda do Senhor, seja pelas circunstâncias que for. Tenhamos sempre na nossa mente que, por causa da opressão dos pobres, por causa do gemido daqueles que necessitam, o Senhor se levanta e diz: porei a salvo quem por isso suspira. E não é um desses homens egocêntricos. Não é um desses homens que pensam que dominam o mundo. Não é um desses homens que, na realidade, pensam que são os donos do mundo. Quem nos diz isto? Quem nos diz isto é o verdadeiro dono do mundo. O verdadeiro dono das nossas vidas. São palavras do Senhor. E tal como atesta o salmista no versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras. São prata refinada em barro, depurada 7 vezes. Portanto, não temos que ter qualquer dúvida em relação a este facto de que o Senhor se levanta e está ao nosso lado para nos defender. Mas só isso não chega, queridos irmãos. Só isso não chega porque nós não podemos ficar sentados à espera que o Senhor faça tudo. Não podemos ficar sentados à espera que o Senhor nos venha defender. O Senhor também nos disse que nós somos o sal e a luz do mundo. E, portanto, se somos o sal e a luz do mundo, temos a obrigação, pelo menos, de temperar e de iluminar o mundo. Não podemos ficar parados à espera que o Senhor se levante para nos defender. Temos que fazer também a nossa parte. Temos que ir como o Senhor nos mandou. Temos que fazer tal e qual como Ele nos disse. Temos que, tal como aquele homem que entrou no restaurante, naquele texto que eu vos li há pouco. Temos a obrigação de trazer os nossos amigos que vivem no mundo virtual para o mundo real. Temos a obrigação de não de dar a migalha espiritual. Não a obrigação de dar o pão com manteiga espiritual. Temos a obrigação de dar o melhor prato que temos em termos espirituais ao nosso amigo. Àquele que está sentado à nossa frente, àquele que está sentado ao nosso lado no emprego, àquele que está em nossa casa, àquele que nós conhecemos. Temos a obrigação de lhe dar o melhor do prato espiritual que nós temos. E talvez um dia, porque não devemos sequer ficar à espera disso, mas talvez um dia esse nosso amigo, tal como aquele menino, nos possa retribuir com o melhor sorriso que alguma vez nós vimos. Com o gozo de recebermos e de termos a certeza que, porque nós falamos, e depois pela graça e ação do Espírito Santo, mas pelo prato que nós demos, aquele irmão, aquele amigo, aquele conhecido, entregou a sua alma ao Senhor. E esse é o melhor sorriso que nós podemos receber. É o melhor obrigado, como aquele menino disse, que nós podemos receber. Por isso o desafio que eu quero deixar aos meus irmãos esta manhã é que não guardem o prato, o melhor do prato espiritual para nós. Que ponham o prato espiritual ao dispor daqueles que caminham connosco no dia a dia. Que deixem que eles se saboreiem o melhor do prato espiritual. E um dia nós havemos de receber esse obrigado por aquilo que fizeste por mim. Não caiam na asneira de fazer. Como uma pessoa que eu conheço que durante 7 anos lidou com um determinado amigo.
durante 7 anos teve alguma vergonha, algum constrangimento em lhe dizer que era evangélico, que tinha entregue a sua vida ao Senhor. E ao fim de 7 anos, o amigo veio ter com ele e convidá-lo para um culto das testemunhas de Jeová. Façam ao contrário. Não guardem o alimento. Vamos dar o alimento para que eles se possam alimentar do alimento espiritual que nós conhecemos. E não por nós, mas pela graça e a ação do Espírito Santo. Certamente haveremos de recolher alguns sorrisos e alguns obrigados. Não para nós, mas para a honra e glória do nosso Deus. Amém.